Bom dia, graça e paz. Que nossa quarta-feira venha ser uma bênção, cheia da presença do Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir para este dia, abençoando nossa casa, abençoando nossa família, nosso trabalho, E a passagem hoje é no livro de João, João 14:15, que diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogai ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vós deixareis órfão, voltarei para vós. E ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Daquele dia conhecereis e estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele, Que palavra linda, Deus nos dá a certeza que Ele vai nos dar o Espírito do Consolador, Que Ele não vai nos deixar sozinho, porque aquele que guarda o seu mandamento não ficará sozinho, porque Ele dará o Espírito Santo para morar dentro de nós. Que maravilha, aleluias! Glória a Deus, aleluias! O Espírito Santo da verdade, O Espírito de verdade que Ele nos dá. E nós não ficamos sozinhos, porque aquele que conhece o Espírito Santo de Deus, ele jamais quer se afastar do Espírito Santo de Deus, meus amados? Porque você saber que você tem o Espírito do Pai morando dentro de nós, o Espírito do Consolador, o Espírito Santo, que é digno de honra, glória, louvor. Só Ele é santo, Só Ele pode nos capacitar para tudo. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, a gente tem tudo. Nós temos tudo, não precisamos de nada, porque Ele nos conforta em todas as áreas da nossa vida. É uma alegria, é uma paz que a gente tem dentro da gente, que o mundo não nos oferece, O mundo, ele oferece prazeres, momento, alegria momentâneo, Mas o Espírito do Consolador, ele nos conforta em todas as áreas. E é uma benção quem tem o Espírito Santo de Deus. É uma paz que nós não sabemos explicar, A bênçãos que nós que recebeu o Espírito Santo de Deus. Então ele nos diz, que ele não nos deixará órfão. Aleluia. Ele não nos deixará órfão. Ele vai dar o Espírito dele para morar dentro de nós. Que glória, Aí ele diz mais, Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e você vive em mim, Então é uma bênção que só Deus pode nos dar, só Ele pode nos dar, Aqui ele fala mais, aquele dia conhecerei que estou em meu Pai e vós em mim, Que Ele vai estar com o Pai e nós com Ele,
Que aleluia, glória a Deus, aleluias. E eu em vós, e aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, né? Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que essa passagem, meus amados, venha se cumprir na nossa vida, né? Que nós possamos agradar ao nosso Pai e que Ele venha nos dar, né? O Espírito do Consolador para morar dentro de cada um de nós, né? E que cada um de nós venha receber essa bênção do Senhor, do nosso Pai, que é o Espírito Santo dele morando dentro de cada um de nós, né? É o que nós devemos buscar, né, para receber o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito do nosso Pai, né, dentro de nós. Quando nós recebemos essa bênção e vivemos, né, os mandamentos do Senhor, Ele nos dá esse Espírito para viver dentro de nós. Mas nós temos que obedecer ao Senhor, né? E obedecer ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, meus amados, é renúncia, né? E muitos não querem fazer essa renúncia para receber esse Espírito Consolador, para estar com o Pai, né? E a gente tem que fazer isso, renunciar, né? Porque viver com Cristo é renúncia, né? A gente tem que renunciar esse mundo, né? Então essa é a passagem para o nosso coração neste dia, nesta quarta-feira, que o Pai venha estar com cada um de nós, né? Você estando no trabalho, você estando em casa, mesmo você que está doente, tenha certeza que o Pai nos dá esse Espírito para morar em nós. É só nós se entregar para Ele, né? É nós se entregar e Ele fará o melhor por nós. Porque quando nós recebemos esse Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz, né? Ele nos conduz a viver uma vida em paz, né? Ele tira todas as coisas ruins ao nosso redor para que nós possamos receber esse Espírito Santo, né? E essa é a passagem para o nosso coração neste dia. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem está saindo para o trabalho, quem vai ficar em casa, né? Quem está indo para o médico, Deus abençoe ricamente a nossa vida, meus amados. Tenham um bom dia e uma linda paz do Senhor para este dia na vida de cada um de vocês. Amém?